Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Gabo Carvalho, estudante de medicina na UNEB, aprovado aí em primeiro lugar pelo vestibular tradicional. E esse vídeo é para contar para vocês alguns métodos de estudos que me ajudaram aí durante esse caminho rumo à aprovação. Para começar, uma dica que eu sempre dou é: tenha uma base solidificada. Porque não adianta eu chegar ali e responder todas as provas antigas sem nunca nem ter visto alguns assuntos. A gente sabe que a UNEB tem alguns tópicos que são bem pontuais e a gente precisa pegar essa base. Feito isso, como eu tive aí uma longa trajetória, né, de cursinho, eu peguei a base e nesse último ano da aprovação eu basicamente revisei com provas antigas, preenchimento de lacunas, que é quando eu respondo a minha prova, vejo que eu errei e vou atrás de questões sobre os assuntos que eu errei na prova, porque eu tenho que responder essas questões para solidificar meu conteúdo e preencher a lacuna, a fim de não errar uma questão desse tópico na próxima prova. E esse é um método muito bom, fora que eu estava sempre revisando com resumos, com algumas anotações que eu fazia também no computador. E esse vídeo aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Nossa, estou disponibilizando minhas anotações para vocês. São mais de 400 anotações, incluindo aí matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza. De brinde ainda tem minha apostila de gramática, que é do básico ao avançado. A gente sabe que a UNEB preza bastante por essa parte gramatical, né? Principalmente naquela seção ali de orações, que é algo que você precisa saber para acertar mais uma questão no vestibular da UNEB. E você sabe que uma questão certa te joga lá para cima, né? Eu fui aprovado em primeiro lugar no vestibular da UNEB e essas anotações foram fundamentais para a minha aprovação. No entanto, eu não quero dizer que você, ao adquirir essas anotações, instantaneamente será aprovado no vestibular. Até porque não é assistindo aula que você vai ser aprovado, não é só respondendo prova que você vai ser aprovado. Como eu falei, não adianta responder prova se você não tem uma base, né, de conteúdos. E também não é só pelo meu material que você vai ser aprovado, mas o que vai te ajudar a ser aprovado é a junção de todos esses métodos para que você se solidifique cada vez mais na base e na resolução de questões. Fazendo aqui um geralzão, caso você não tenha base nenhuma para o vestibular da UNEB, da UESB, Enem, dica de aprovado. Aulas, videoaulas, caso você faça cursinho presencial, vá para as aulas, faça anotações, quando você anota, quando você escreve, você tende a absorver mais conteúdo. Feito isso, resolva questões assim que você terminar de estudar esse assunto, porque você vai começar a absorver. Só que mesmo assim não adianta você assistir uma aula, responder questões ali e abandonar. Aí que entra também minhas anotações, são os resumos, né? Periodicamente você precisa voltar a esse assunto para praticar e seu cérebro entender que ele é um conteúdo que precisa ficar ali no seu hipocampo, precisa ficar armazenado na sua memória. Então, aula, questões, posteriormente, volte a esse assunto, responda questões, veja anotações, ali um prazo de uma semana, tem até um esquema, né, de revisão 7, 15, 21, que é para você ir revisando e, consequentemente, ir prendendo o conteúdo mesmo. Posteriormente, pequenos simulados. Ah, vou tirar ali para responder nessa semana só a área de humanas. Se for no vestibular da UNEB, você vai responder umas 20 questões, 25 questões. Se for Enem, você vai responder 45 questões. E vá fazendo um montante de conteúdo. Quando for mais para frente, você já estiver respondendo simulados, aqueles grandes mesmo, tipo uma prova inteira do Enem, uma prova inteira da UNEB, você coloca o seu foco ali para responder no fim de semana. Por exemplo, no sábado você responde a prova, no domingo você senta para corrigir, ver o gabarito, analisar o que você errou e praticar para o planejamento de preenchimento de lacunas, que é quando você vai elencar os tópicos que você errou, decidir quantas questões você vai responder, decidir quais anotações você vai ver para firmar o seu conhecimento e evitar pecar na próxima prova, no próximo simulado. Deu para entender? Fora que essas anotações me ajudaram bastante pelo fato de eu não precisar ter que procurar conteúdo para revisar os assuntos dessa prova. O que eu fazia antes de começar um simulado, durante a semana ali, eu ia revisando alguns flashcards e também pelos resumos.
o que me ajudava na absorção do conteúdo. E depois que eu finalizava a prova, vi o que eu havia errado, ia procurar a lista de questões e ia para o meu resumo, ia para a minha anotação, para verificar todos os tópicos e depois respondia as questões. E, por exemplo, se eu errei uma questão de Revolução Industrial, eu pegava, baixava ali uma de 10 a 15 questões, geralmente era pela plataforma do Bruno Ferreto, pegava minha anotação, lia, relia, depois ia resolver essas questões. Feito isso, eu considerava que a lacuna foi preenchida, o que eu teria certeza no próximo simulado, na próxima prova, e realmente acontecia. Porque minha atenção ia toda para esse assunto, e, consequentemente, quando eu respondia a prova novamente, ou outro modelo de prova, esse, no caso, a Revolução Industrial, era um tópico que eu não errava mais. Isso aconteceu comigo na UNEB, no quesito inglês. Inglês cobra gramática também, né? E no penúltimo vestibular, eu respondi uma prova que tinha uma questão de inglês sobre Simple Present. Errei, falei, vou revisar esse assunto, porque se cair novamente, eu vou acertar. E foi o que eu fiz. Revisei a gramática ali do inglês, e no vestibular que eu passei, caiu também uma questão similar. E, obviamente, acertei. Porque tive essa estratégia aí de revisar e preencher lacunas de acordo com os meus erros, que é algo que eu recomendo muito. Então, como deu para perceber, essas anotações que estou disponibilizando para vocês acabaram sendo meu guia, né? Porque estava ali sempre na minha mão, revisando antes e depois de prova, fortalecendo e me fazendo absorver mais o conteúdo. Logo, eu penso que pode ajudar vocês também, ainda mais nessa reta final de revisão mesmo para os vestibulares da UNEB, da UESB, em que vocês estão focados ali em provas, respondendo questões antigas. É bom ter um material que é objetivo, é direto e que você sabe que vai cair o tema na prova, ou que tem grande chance de cair o tema na prova. A ideia desse vídeo é transmitir para vocês um pouco da minha carga, um pouco do meu conhecimento acerca do vestibular da UNEB, da UESB, e lembrar que prova, vestibular, Enem, não basta apenas ter conhecimento de assunto, precisa ser estratégico. Então, quando você pega ali uma prova que você revisa, erra, busca questões desse tema, você está sendo estratégico porque você está direcionando o seu conhecimento, o seu estudo para de fato captar os conteúdos que são importantes e que têm alta probabilidade de cair na prova seguinte, na que você vai fazer e que consequentemente será aprovado. E por fim, gostaria de dizer que minhas anotações vão ajudar vocês nessa aprovação. E no ano que vem eu quero ver todo mundo aqui na UNEB ou na UESB, eu quero encontrar todo mundo no Intermédio, nos congressos da vida, e estou esperando vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode me chamar lá no WhatsApp, que vai estar aqui também na descrição do vídeo, ou pode me chamar no Instagram, que é esse aqui, @sereupróximo. Beleza? Valeu!